Fala galera do Colégio Batista, seguindo aqui, e agora nós veremos aqui, anteriormente nós vimos a questão dos, do combustível fósseis, né, os combustíveis fósseis, ou seja, o petróleo como grande referência. Então assim, certamente no módulo 2 vimos o seguinte, nós temos aqui que ele fala sobre alternativa, módulo 12, quer dizer, desculpa, fala sobre energias alternativas. Bom, para mudar a visão a situação do planeta em si, devemos ter um certo cuidado hoje na formulação de novos padrões energéticos. Por exemplo, reluta-se muito em ter um combustível novo. Por exemplo, ainda há uma insistência muito grande no que? Na utilização do petróleo, como os combustíveis fósseis como principal base. Por exemplo, a indústria automobilística ela luta a grosso modo nessa produção aí. Então, agora veremos o seguinte, só para a gente relembrar um pouquinho, para você ter alguma dúvida, nós vimos aí a energia solar, eólica, a energia das ondas, ou seja, a manimotriz, a geotérmica, a biomassa e a hídrica. Bem, na sua opinião, não precisa responder, não precisa falar agora, qual a importância de termos uma fonte alternativa de energia? Será que isso muda um pouquinho a questão do planeta, como o planeta vai funcionar? Será que isso faz bem ao planeta? Será que há um incentivo na utilização dessas fontes de energia? Bem, se a gente olhar muito pelo lado normal, a gente vai olhar que não há um incentivo para isso. Vejamos aqui, só revendo, né? Uma das principais fontes de energia e a que praticamente está saindo do papel, assim, hoje, nós temos casas, fábricas, até condomínios utilizando esse tipo de energia, que é a energia solar. Bem, a energia solar é uma energia limpa. Bom, o que seria uma energia limpa? A energia limpa é aquela que não polui o planeta na sua produção. Então a energia solar, ela depende exatamente de quem? Do Sol. Ela é ainda cara? É, muito cara. Mas, por exemplo, algumas indústrias estão entrando, até fábricas mesmo, fábricas, por exemplo, em São João de Meriti, como eu falei para vocês na última aula, está acontecendo o seguinte, estão fazendo cursos para a formação de profissionais na instalação dessas placas. Bem, como que funciona essas placas? Ou seja, ela é exatamente nessa produção que sim, ela capta exatamente essa energia solar e transforma ela em energia elétrica. Temos aqui os famosos ventiladores, né, que geram energia eólica. Bom, o que seria essa produção eólica aí? Ainda muita curiosidade, porque principalmente na região norte do Brasil, teve uma grande corrida para implantar esse tipo de tecnologia, mas até hoje não foi respeitada ainda, infelizmente. Vejamos aqui, eu cheguei a falar para vocês outro tipo de energia. Eu coloquei a questão da hidrelétrica. Bem, a hidrelétrica ela utiliza muito a questão das águas. É uma energia limpa, sim, mas ela degrada muito o meio ambiente, porque quando você constrói uma barreira, essa barreira ela alaga e certamente mata várias espécies vegetais, principalmente. Em alguns casos, há relatos de que foi construído barreiras, ou seja, barragens, né, em cidades. Temos a eólica que eu falei para vocês, a geotérmica, quem lembra da geotérmica, né, que retira o calor do dentro do planeta, e a biomassa. A biomassa nada mais é o que você tirar a formulação de combustíveis à base da natureza. Por exemplo, nós veremos aqui a cana-de-açúcar, que foi um dos grandes padrões aí, certo? Bom, temos aqui uma variante, ou seja, a realidade nua e crua.
Como assim, professor, realidade nua e crua? Temos uma chaminé, duas chaminés, quer dizer, que é a marca da indústria no mundo inteiro. Certamente, quando você nota se apresentando uma chaminé, você vai perceber o seguinte: vai poluir. Você vai perceber que a cidade é poluída. E do outro lado nós temos aqui a futura salvação do planeta, que é o quê? As placas e os famosos ventiladores. Bom, esse é um parâmetro da indústria, do padrão da ecologia mundial, do que visamos essa visibilidade, ou seja, de um lado nós temos as chaminés industriais, que remete ao que? Lucro das grandes empresas ou países. E do outro lado nós temos a placa solar, que valoriza o meio ambiente, mas ao mesmo tempo apresenta um grande risco às grandes empresas. Bom, vejamos aqui nessa montagem aqui como funciona a captação da energia solar. Na verdade, um dos grandes problemas da energia solar é o custo-benefício, ou seja, o material é muito caro, muito caro. Então você precisa ter essas placas exatamente. Você precisa de um reator ou um gerador, né? Nós chamamos alternador, na verdade, o nome que se dá alternador. Qual é a função desse alternador? É pegar o que foi produzido, foi enviado dessas placas para o alternador. Esse alternador transforma esse daí em energia elétrica. Bem, como eu falei anteriormente na aula passada, essas placas são caras. Uma plaquinha hoje está em torno de, dependendo da captação dela, custa de 1 metro, quase R$ 2.000 por aí. Então, é um tipo de energia ainda que estamos tendo algum problema. E também tem a questão das empresas. Bom, o que são a questão das empresas? As empresas que gerenciam não estão dando as chamadas diretrizes para pessoas civis utilizarem esse tipo. Como é que a pessoa está fazendo? Hoje, as pessoas vão e compram fora do Brasil, ou até mesmo algumas empresas brasileiras importam, e instalam de conta própria. Ou seja, aqui no Brasil ainda não foi regulamentado a utilização desse tipo de energia. Mas outros países do mundo já fazem isso. Por exemplo, o grande barato da coisa é que o Brasil ele tem muito sol mesmo, muito sol. E esse sol que o Brasil tem, para eu ter uma ideia, o Brasil, o sol aqui nasce exatamente às 6 horas da manhã, se põe exatamente às 17h30 ou 18 horas. Quando é no horário de verão, por exemplo, tem o sol se pondo exatamente 20 horas. Então, a produção de energia solar seria exorbitante aqui no Brasil. Para ter uma ideia, a Alemanha, como eu falei para vocês na última aula, a Alemanha ela tem em torno de 20% do sol do Brasil. Então, e basicamente a energia solar na Alemanha hoje é que predomina. Isso que é uma preocupação ainda muito grande, porque com o aquecimento global, ter uma energia alternativa se tornou importantíssimo. Porque você economiza exatamente na prevenção a acidente. Você faz uma instalação com um tipo de energia, você vai prevenir futuros problemas para o seu país, certo? Os ventiladores da energia eólica é um outro grande problema, é um grande mistério aqui no Brasil, porque temos na região Nordeste esses grandes ventiladores. Mas o problema é o seguinte, esses grandes ventiladores já não são utilizados, ou seja, eles foram colocados nessa região e não são utilizados, exatamente. Bom, o que faltou? Aí você observa o desperdício. Bem, colocaram, vamos fazer mais de 6 anos que foi colocado,
não funcionam, não geram energia ainda. E a tendência, quando eles voltarem, vamos finalizar. Esses ventiladores serão degradados porque eles estão numa área uma área livre, né? Então, você tem todo o conceito de degradação, por exemplo, pode chover, pode fazer sol, aí você vem a questão da ferrugem, ou até mesmo a instabilidade do material, porque eles são altos, né? Então, esse é um grande problema, a questão do investimento. Se realmente funcionassem, certamente hoje a energia eólica é de suma importância, porque ela é uma energia limpa, é uma energia renovável, porque vento vai ter sempre. Então, assim, podemos dizer que sol, chuva, vento, marés são um tipo de energia renovável. Ou seja, imagina só, se um dia parar de ventar, acabou o mundo, cara. Vejamos, como que o funcionamento de uma turbina? Temos aqui as pás, né, o retor. Então, o que ele faz? Ele gira, conforme ele vai girando, ele vai fazendo o quê? Ele tem aqui por dentro dele uma caixa de transmissão, e essa caixa de transmissão transforma todo esse movimento em energia lá no gerador. Ou seja, essa caixa de transmissão ela é que é responsável de fazer a transmissão. E daí temos a torre, né? Depois é armazenado e jogado via cabo para residências, para uma rede local. Então, é uma coisa tão fácil, tão fácil, tão fácil. Eu confesso a vocês que eu fico surpreendido em não utilizarem ainda com perfeição esse tipo de energia aqui no Brasil. Perfeito? A biomassa. Biomassa é o tipo de energia que nós retiramos exatamente da natureza. Como assim? Certamente você já ouviu falar em combustíveis feitos de cana-de-açúcar, mamona, entre outros. Então, e também, assim, é o tipo de energia que é retirada do biomassa, seja, retirada da natureza. Então, é um tipo de energia que poderia ser bem utilizado, bem explorado. Aqui no Brasil, nós temos assim a questão das espécies, né? Plantas que praticamente poderiam utilizar muito. Mas é aquela coisa que eu falei para vocês anteriormente, quando eu estava falando sobre petróleo. A indústria ela é muito forte ainda. Então, basicamente, quem dita a regra, qual material vai usar, como que vai ser utilizado, ainda não é exatamente assim o produtor de energia. É exatamente quem está mandando são as grandes marcas, por exemplo, as montadoras de carros que vão utilizar esse padrão. Aqui nós temos, no próximo vídeo aqui, ele fala sobre exatamente a maré motriz. Esse daqui é um projeto da COP, da UFRJ, né? Como que funciona isso? Essas duas pás, lá no fundo dela, você pode notar aqui, ó, aqui é um outro desenhozinho, ele tem hélices. E essas hélicezinhas, elas giram conforme com a força da maré. Então, um grande projeto que a COP fez, assim, isso é a nível do Brasil, está em experiência, né? Qual é a função, qual é o desejo da COP futuramente? Fazer com que esse tipo de energia seja produzido. Principalmente aqui na Baía de Guanabara está sendo feito isso. Aqui na Baía de Guanabara estão fazendo os testes, mas assim, o grande lance seria fazer em mar aberto, por quê? Devido à força das ondas. Então a COP começa a ensaiar aqui dentro do próprio Rio de Janeiro a formulação desse tipo de energia. Então, futuramente aí, mas isso, por exemplo, nós estamos vendo aqui que o pequeno tem a ideia, mas a ideia deveria ser somada para o restante. O investimento não deveria ficar só na mente do pequeno. Deveria ter um braço
das indústrias grandes e do governo também, que isso é bom para o país. Perfeito? Aqui, ó. Bem, aqui é como funciona um biodigestor. Aham. O biodigestor, a função dele é pegar os resíduos, por exemplo, quando a gente lá na SEDAI, quem já viu falar na ETE, Estação de Tratamento de Esgoto da Alegria, Estação de Tratamento de Esgoto, como que funciona isso? Lá na Estação de Tratamento de Esgoto é retirado uma parte líquida que é chamada biodegradável, ou seja, todo produto biodegradável ele pode ser transformado em energia. Então, por exemplo, daqui você vai ter, você está vendo aqui do lado, ó, temos a entrada. O que é a entrada? Vai entrar tudo que seja temos aqui, ó, louça, aquele óleo, tudo que vem às vezes vamos falar a nível de esgoto, melhor. Quando a estação de tratamento de esgoto funciona legalmente, você tira aqui, ó, o detergente, o óleo, ou seja, tudo isso ele é armazenado no biodigestor e esse biodigestor ele transforma isso em que? Energia. Bom, então a utilização de alguns materiais, tipo lixo, né? Nós temos hoje a fabricação de gás metano que vem do lixo, eles basicamente utilizam esse tipo de material, ou seja, vamos lá, tem retirado o material, ele vai para um biodigestor, esse biodigestor tem a formulação de transformar esse lixo, esse resíduo em energia. Isso é muito legal, porque é um grande passo para fazer um novo tipo de energia. Então, é uma das alternativas. Bem, pro álcool. Certamente na aula de história ou geografia, mas exatamente o Brasil teve uma época chamada época da evolução do pró-álcool, projeto pró-álcool. Bem, qual era a ideia do pró-álcool? A ideia do pró-álcool era ter um combustível. Veja bem, isso começou aqui no Brasil. A ideia era ter um combustível barato e de nacionalidade brazuca. Mas ninguém tinha pensado ainda no fator muito especial, que é o quê? O álcool em si, ele é renovável, não polui tanto. É um produto biodegradável. Ou seja, o Brasil começa a fazer investimentos, seja na formulação de carros, ou seja, os biocombustíveis. Por exemplo, hoje nós temos o etanol e o biodiesel. O que é isso? São combustíveis que utilizam plantas. Então o Brasil começou a liderar um grande ranking, ou seja, as empresas, as montadoras de carros, começaram a fabricar carros movidos a álcool, entre outros. Mas teve um grande problema. O Brasil começou a ser visto por outros países do mundo como uma grande ameaça. Por quê? O Brasil se destacava na produção de carro a álcool, porque o álcool era produzido no Brasil. Então, lá por 2014, por aí, o governo norte-americano, né, que era um grande parceiro do Brasil, o Brasil tomou uma chamada dos Estados Unidos e foi obrigado a recuar no projeto pro álcool. Bem, recuar não significava exatamente a desistir do projeto. Porque assim, em 2010, 50% da frota do Brasil era a álcool. Em 1990, por aí, foi o grande boom. Então, a frota do Brasil começou a crescer e era uma grande ameaça porque a indústria do petróleo começa a perder. Ou seja, quando a indústria do petróleo começa a perder,
aí aparece uma grande preocupação. E aí, o que a gente faz? Então o Brasil, ele foi chamado a atenção. Sabe quando você faz uma bagunça, você é vetado? Então o Brasil foi chamado a atenção na presença dos norte-americanos, e o Brasil foi obrigado a inserir o projeto dos carros flex. Ou seja, o que seria isso? O carro total flex. O Brasil abriu mão da, da energia, do biocombustível? Sim ou não? Claro que não. Para o Brasil não perder a produção, assim, até hoje temos a formulação de vários tipos de combustíveis, entre eles o nitrogênio e outros por aí, o carro elétrico. Mas o Brasil não abriu mão exatamente, diretamente, à produção desse tipo de produto. O que aconteceu? O Brasil ele começou a produzir os carros Total Flex. Ou seja, o que são os carros Total Flex? O carro que ele é abastecido por gasolina e álcool, ou seja, você chega na... todo mundo já sabe como é que é. E aí foi uma forma do governo não perder exatamente o rumo com essas concepções. Então, o que nós podemos entender um pouquinho nessa revisão, assim, que hoje na produção de energia do mundo há várias alternativas. Você vai perceber que eu falei lá no início sobre o petróleo, entre outros, mas há várias possibilidades de energia, mas especialmente ainda estamos um pouquinho amarrado a alguns tipos dela. Podemos dizer que isso não é uma exclusividade do Brasil, porque, como vocês se lembram aí, eu falei que grande parte dos países hoje começam a utilizar o que? A energia nuclear como um grande fator. Ou seja, isso daí é uma parada muito doida, porque se cada um começa a utilizar um tipo de energia diferente, isso vai ser muito ruim lá na frente, perfeito? Então, isso devemos ter um cuidado que as políticas ambientais. Como assim as políticas ambientais? A preocupação com o meio ambiente teve levado o Brasil a adotar uma política ambiental cada vez mais eletiva de acordo com as novas necessidades ambientais. Essa nova política ambiental está expressa na atual legislação que busca garantir o bem-estar da sociedade e das gerações futuras. Como assim bem-estar e gerações futuras? O Brasil começa a se preocupar, ou preocupava-se antes, com essa questão da emissão de gases, ou seja, há hoje a preocupação em ter combustíveis fósseis, há uma preocupação com as queimadas, mas ainda não há uma legislação visível, ou seja, ativa. Então, a gente continua andando aí com grande parte da nossa frota de carros, ônibus, caminhões, navios, aviões, movido a combustíveis fósseis, perfeito? Então, galera, fica por aqui. Um grande abraço do professor Fábio, ok? Não se esqueçam, dia 15, próxima semana, nossa avaliação, ok? Forte abraço e até lá.